noite, sejam bem-vindos. Vamos para a nossa rodada 5 de resolução de questões excursivas. Hoje eu selecionei, acabei de colocar, pessoal, lá no grupo, desculpe que atrasei aqui uns minutinhos, terminando umas coisas do trabalho, e entrei no grupo só para mandar o enunciado, para falar da temática de hoje. Um assunto que envolve toda uma evolução jurisprudencial e, por outro lado, também traz uma recente inovação legislativa com a emenda 13 de 2021, que veio ali em 9 de dezembro de 2021 e mudou completamente o cenário envolvendo juros de mora e correção monetária nas condenações judiciais contra a fazenda pública. Claro que é um assunto bom, né, pessoal, porque pode ser cobrado numa prova objetiva, tem vários pontos, né, que poderiam ser explorados, e também numa prova de sentença, numa prova de peça processual, algum tipo de recurso, contestação da fazenda pública, um recurso contra uma sentença, enfim, toda e qualquer condenação contra a fazenda pública vai envolver a aplicação dessa temática. Então, é um assunto um tanto quanto coringa, porque pode ser cobrado aí, seja numa prova objetiva, seja como fizemos aqui numa questão discursiva, seja também numa prova de sentença, numa prova de peça processual. Então, vamos lá, pessoal, vou compartilhar com vocês aqui o enunciado para nos situarmos bem aí na discussão. Vou compartilhar, como de praxe, aqui os nossos slides. Rodada 5. Aqui, pessoal. Vamos em frente. Pessoal, então, nessa nossa rodada 5, a questão que eu selecionei dessa semana, né? A gente sempre tem ali 4, né, questões na rodada, mas eu sempre pego aqui um tema mais que eu reputo mais interessante para a gente tratar. O caso trazia, né, um caso bem singelo, mas uma resposta que eu reputo complexa. E, aliás, eu já adianto, pessoal, aqui, no geral, as avaliações, as notas, não foram boas, porque o aluno não estava atualizado ou não conhecia essa evolução, e não é fácil, pessoal, aplicar num caso concreto, considerando toda uma evolução na matéria, uma evolução legislativa, jurisprudencial, é um tanto quanto complexo. Então, quem não foi muito bem aqui na rodada, fique tranquilo, porque a hora de errar para aprender é agora, né? Então é interessante que, às vezes, né, um enunciado singelo, curtinho, esconde ali, né, uma questão, por vezes, um tanto quanto complexa. O nosso amigo aqui, Sufrenildo, tinha ingressado com uma ação em 1º de abril de 2021, pleiteando indenização por danos materiais contra uma autarquia, claro, né, fazenda pública em juízo, por um ilícito praticado em 29 de 10 de 2020. Julgando o pedido procedente, como que o juiz deve aplicar os juros e a correção monetária sobre a condenação imposta à parte ré. Aqui, pessoal, nós temos, né, que começar do começo, né? A gente tem que falar da evolução histórica para a gente entender todo esse desenrolar. Até um certo ponto, nós não tínhamos uma regra específica nas condenações impostas à fazenda pública. E aí aplicávamos o regime de direito comum. Então, por um longo período, nós aplicávamos o regime do Código Civil. Claro que em matéria tributária, né, a gente tem disciplina específica no CTN, temos também na legislação infraconstitucional, né, que prevê a taxa, quando existe, né, a taxa específica dá lugar, né, na verdade, é aplicável no lugar do artigo 161, parágrafo 1º do CTN. CTN, matéria tributária, né, prevê 1%, salvo se a lei prever outro índice, e, na verdade, a gente tem a Selic no âmbito federal, a maioria dos estados e muitos municípios, né? Quando não tem lei específica, fica no 1%. Mas ali
é tradicional, já de muito tempo, uma disciplina específica nas condenações contra a fazenda pública, porque a mesma taxa utilizada para o fisco cobrar, ele tem que aplicar na repetição de indébito, segundo clássica jurisprudência do Supremo, fundada na isonomia. Agora, de uma maneira geral, nós não tínhamos uma regra para as condenações envolvendo a fazenda pública, salvo, como já adiantei, e aqui o que a gente vê, pessoal, não é aplicável em matéria tributária, porque tem regime específico. Vejam, aqui, pessoal, só tivemos pela primeira vez uma regra específica com a Lei 9494 de 97 e, mais exatamente, em 2001, pela primeira vez, só que não era ainda uma disciplina geral. Era uma disciplina só nas condenações da fazenda pública, envolvendo servidores públicos, e também alcançava as estatais quanto aos seus empregados públicos. Então, vejam, até 2001, nunca tivemos regra própria para as condenações quando envolvida a fazenda pública. Aplicávamos o Código Civil, e aí o Código Civil previa, né, como nós sabemos, o Código de 1916 previa uma taxa de 6% ao ano. Já o Código Civil de 2002 trouxe no artigo 406 uma regrinha segundo a qual a taxa de juros legais é a vigente para a cobrança dos créditos tributários da Fazenda Nacional. Muitos interpretaram, e ainda hoje interpretam, esse artigo 406, remetendo, pessoal, ao artigo 161, parágrafo 1º do CTN, para falar em 1%. O problema é que esse 1% não é mais aplicável desde 1995, com a Lei 9.065, que é a taxa vigente para a cobrança envolvendo a fazenda pública. Logo, é a taxa Selic, né, que foi trazida por essa lei pela primeira vez, a taxa de juros utilizada pela Fazenda Nacional e, consequentemente, a Selic é a taxa de juros legal, né, a taxa legal de juros aplicável no Brasil por força do artigo 406. Faço a ressalva porque tem muitos tribunais que seguem aplicando 1% e ignoram a jurisprudência do STJ em repetitivo, que falou que é a taxa Selic, tá? Então, pessoal, né, esse era o regime aplicável à luz do Código Civil de 16 e à luz do Código Civil de 2002. Eu comentei que em 2001 nós tivemos uma regra, só que era mais específica, que inclusive não envolvia esse caso apresentado, que era uma indenização por dano material. Quando em jogo há a condenação relacionada a servidores públicos, verbas pleiteadas por servidores, por empregados públicos, nós tínhamos já uma taxa de 6% ao ano, por força do artigo 1º da Lei 9494/97, na redação emprestada pela medida provisória 2.180, dígito 35 de 2001, ou seja, 35ª reedição daquela medida provisória que implementou essa alteração lá no artigo 1º. É interessante, pessoal, a gente conhecer esse 1º lá de 2001, porque nós tivemos uma grande discussão à época que serve de baliza para o que vai acontecer agora com o artigo 3º da Emenda Constitucional 113. O que nós tivemos, pessoal? A controvérsia era, esse artigo 1º lá de 2001, ele é uma regra de direito material ou é de direito processual? Se ele é de direito material, só vai se aplicar a fatos ocorridos depois da sua vigência. Se é de direito processual, tem aplicação imediata, inclusive, portanto, aos processos em curso. O STJ, pessoal, entendeu que seria de natureza mista. Consequentemente, seria aplicável somente às ações ajuizadas após 2001, após a vigência da MP 2180. O STF, muitos anos depois, acabou se pronunciando e, pelo plenário, pacificou o entendimento de que é de natureza processual. E aí se aplicava, né, o 1º mesmo as ações anteriores, ajuizadas antes da MP 2180.
guardem esse precedente, porque o STJ, claro, se curvou esse entendimento, passou a seguir, toda a jurisprudência passou a seguir um precedente do plenário do Supremo Tribunal Federal, pacificando a matéria. Esse leading case vale para outras situações que aconteceram envolvendo a mesma discussão. E aí, pessoal, como eu comentei, né, o primeiro F lá em 2001 ele era específico. Eu abri o parênteses para comentar ele, embora ele não fosse aplicável aqui ao caso, porque foi pela primeira vez que nós tivemos uma taxa específica envolvendo a fazenda pública, né, deixando de lado as questões tributárias, como a gente viu que sempre vai envolver, né, a fazenda pública desde sempre. Então, aqui não, nós tivemos, desde ali, uma ação que envolvesse empregado público ou servidor público, tínhamos uma regrinha especial. Depois, pessoal, em 2009, com a Lei 11.960, nós tivemos uma grande mudança na matéria. Por quê? Porque a Lei 11.960 alterou esse mesmo artigo 1º-F, que desde 2001, como a gente comentou, falava só de juros em 6%, relativamente às ações de servidor público ou de empregado público. A partir da Lei 11.960, o que aconteceu? Nós tivemos ali, pela primeira vez, uma taxa de juros aplicável de uma maneira geral às condenações contra a fazenda pública, em âmbito federal, estadual, distrital ou municipal, ou seja, uma regra de amplíssimo alcance. Ali, pessoal, né, a jurisprudência depois foi amadurecendo outros aspectos, inclusive para dizer, embora o 1º-F, nessa nova redação da Lei 11.960, falasse em condenações contra a fazenda pública de uma maneira geral, a jurisprudência deixou de lado condenações tributárias, porque tem regime particular, deixou também as ações de desapropriação, porque tem regime específico de juros também lá no Decreto-Lei 3365 de 41, e fora essas hipóteses, condenação envolvendo um dano material, um dano moral, qualquer pedido, né, contra a fazenda pública, inclusive de servidor, inclusive de empregado público, né, porque deixou de existir a antiga redação do 1º-F, todas ficaram sujeitas àquele 1º-F da Lei 11.960 de 2009. E o que ele dizia, pessoal? Ele dizia que nós temos como taxa de juros e correção monetária a incidência de um único índice, a remuneração básica da poupança. A TR, trocando em miúdos, dependendo do valor da Selic, ela pode oscilar, né? Porque é remuneração da poupança, ela considera a TR em determinadas hipóteses, pode, né, não ficar exatamente na TR, mas para vocês guardarem bem, remuneração da poupança, ou TR, se colocar na prática, né? Inclusive os juízes, tem uns que usam um termo, usam outro, e fato é que na hora da execução se sabe o índice certinho de remuneração da poupança, né? E se vai aplicar. Mas, vejam, ali, pessoal, passamos a aplicar essa nova taxa. E de que forma? Como que ficou o direito intertemporal? A jurisprudência seguiu o paradigma daquele leading case que eu comentei ao início, envolvendo o 1º-F na redação da MP 2180 de 2001. Ou seja, aplicação imediata. Se o processo está em primeira instância ou em segunda instância, aplicação imediata. Se transitou em julgado, aí é outra história, se a decisão já tinha fixado um índice e, né, acabou transitando em julgado, sem que aquilo fosse discutido, aquela aplicação imediata, suscitada muitas vezes pela Fazenda Pública em embargos de declaração, né? Se transitou em julgado e, né, a Fazenda Pública dormiu no ponto, aí, claro, observamos a coisa julgada, mas, do contrário, aplicação imediata, ainda que se trate de ações ajuizadas antes da nova lei. Vejam, o caso concreto que nós apresentamos era uma ação ajuizada antes da emenda constitucional 113 de 2021, né? Então, por isso a gente tem que conhecer e saber como foi aplicado nesses dois outros casos, porque fatalmente é o que vai ser aplicado no artigo 3º da emenda constitucional 113.
Então, pessoal, aqui, né, eu deixo o histórico aqui para vocês, colocando, né, do artigo 1º-F, colocando do Código Civil como era, né, e aí o 1º-F, né, 11.960, com essa abrangência que eu comentei. O Supremo, no entanto, examinou a constitucionalidade desse artigo 1º-F na redação da Lei 11.960. Antes da MP, ele tinha declarado constitucional. Agora, ele declarou inconstitucional. Por quê? Na verdade, pessoal, foi uma inconstitucionalidade parcial. Foi só a aplicação do 1º-F a título de correção monetária. Vejam aqui pela redação que ele determinava a aplicação unicamente, pessoal, a título de atualização monetária, compensação da mora, remuneração do capital, a taxa de juros aplicáveis à caderneta de poupança. O STF, quando examinou, o que ele considerou? Foi uma decisão bem polêmica, tá, pessoal? Bem polêmica por apertada maioria. Se entendeu que a TR, que é, né, a taxa que é utilizada aí nessa remuneração básica da poupança, ela é pré-fixada. Ela não é pós-fixada, como acontece com um IPCAE, com um NPC, IGPM, todos esses índices de correção monetária que a gente conhece. Eles são mensurados olhando para trás, olhando a variação da aquisição da moeda, a variação do poder aquisitivo da moeda, né, ao longo de um determinado período. Normalmente mensal, mas tem índices semanais, quinzenais, né? E aí vejam, pessoal, como a TR ela é pré-fixada, o Supremo disse que não pode, a título de correção monetária, ser utilizado um índice pré-fixado, porque ele não vai refletir a variação do poder aquisitivo da moeda num período futuro. Então, por isso que é inconstitucional. Se argumentou também em relação às condenações que já haveriam, que já tinham trânsito em julgado, que, imaginem, né, transitou em julgado, vamos aplicar a TR, estamos diminuindo o quantum do direito reconhecido na sentença, porque não está corrigindo monetariamente, a gente sabe que a correção monetária não é um plus, não é um acréscimo, né? Então, tanto que alguns colegas no início diziam que essa decisão só valia para fase de cumprimento de sentença, até o trânsito em julgado valeria o 1º-F integralmente, mas depois se esclareceu bem, né, e simplesmente a inconstitucionalidade parcial é como um todo para a fase de conhecimento, para a fase de execução. Essa tese foi aventada pela Fazenda Pública, mas era uma interpretação errônea do julgado. E aí, pessoal, com isso, o que ficou, trocando em miúdos? Ficou o 1º-F valendo na redação da Lei 11.960, mas somente a título de juros. Para correção não se presta, como ele dizia que também valeria para atualização, aqui é inconstitucional. Então, nós temos que agregar um índice de correção monetária. O Supremo aplicou o IPCAE no leading case, envolveu um caso de benefício assistencial de prestação continuada, lá aquele benefício do artigo 203, inciso 5º da Constituição, disciplinado pelo artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8742 de 93. A grande maioria aplica sempre o IPCAE e o 1º-F nessas condenações contra a fazenda pública, que não sejam tributárias, né, ou que não envolvam desapropriações, como a gente ressalvou, todas as demais aplicando dessa forma, né? Em matéria previdenciária, o STJ aplica o INPC, porque diz que tem regra específica, então ele interpretou o julgado do Supremo, dizendo que o precedente Supremo não era em matéria previdenciária, era em matéria assistencial, então pacificou, inclusive, em repetitivo. Mas, em suma, tem que ter correção monetária mais 1º-F, mais TR, mais remuneração básica da poupança. E aí, pessoal, eis que surge o artigo 3º da Emenda Constitucional 113 de 2021. Vejam que isso não está lá no corpo permanente da Constituição, está no texto da própria emenda, tá? No seu artigo 3º. O que ela fez?
ela mandou aplicar a Selic a título de juros e a título de correção monetária. Fez a mesma coisa que fizera a Lei 11.960 quando mexeu no primeiro F. Mas aqui aplicou a Selic e lá tinha aplicado a remuneração básica da poupança. Ah, mas então aqui não vai ser inconstitucional aplicar um índice só para correção em juros? De forma alguma, pessoal. Porque a Selic vem sendo aplicada tradicionalmente, vem sendo aplicada na área tributária e vem sendo aplicada com base no artigo 406 do Código Civil nas relações particulares como um todo. Então, ela, desde sempre, inclusive, a gente tem súmula do STJ, engloba juros e correção monetária. Tu não tem como separar da Selic o que é juros e o que é correção. Por isso que ela é aplicada como juros e correção. Ela, na verdade, não pode ser acumulada com nenhum outro índice, porque haveria um bis in idem. Ela vale como juros e como correção. Então, essa é a nova disciplina do artigo 3º que vai cair muito em provas, pessoal. O grande problema é saber aplicar o direito em termos de direito intertemporal, toda essa evolução jurisprudencial e legislativa, né? Então a gente viaja no tempo aqui, em muitos casos que tramitam no judiciário por mais de década, né? E que a gente tem que aplicar a condenação com as taxas respectivas. Como que vai ser feito aqui, pessoal? Tempus regit actum. Na vigência, por exemplo, né, do artigo 1º F, na redação da Lei 11.960, nós vamos aplicar o primeiro F, que, como a gente viu, é juros, remuneração da poupança, mais correção monetária e IPCAE. Depois do advento da emenda 103, nós vamos, a partir da vigência, independentemente de data do ajuizamento da ação, nada importa, a partir dali, nós vamos aplicar a Selic a título de juros e correção monetária. Aplicando isso, pessoal, para o nosso caso concreto, e aí que eu vejo, né, também a dificuldade que o pessoal tem é natural, de resolver casos concretos, né, aplicando, às vezes até conhece que foi decidido, mas tem dificuldade na aplicação, como eu disse, é algo normal, e a gente vai aprofundando o nosso conhecimento, a nossa aprendizado, exatamente para resolver, né, os casos concretos. Vejam, a aplicação ela é imediata. Como que fica, então, no caso concreto? Nós tínhamos, pessoal, uma condenação aqui, né, aventada, de danos materiais, uma indenização por danos materiais. O enunciado, ele não disse que tinha uma relação contratual com a autarquia, e normalmente não se tem, né? Agora, quem colocou na resposta, inclusive teve colega que fez a distinção, olha, se for responsabilidade contratual, é desde a data da citação, porque ela que constitui mora. Dependeria também, porque às vezes no contrato tem mora ex re, né? Mas, enfim, né, a gente não vai não desconta ponto por esses mínimos detalhes. Mas, numa indenização por responsabilidade extracontratual, e o enunciado não falava nada, quem só falou da extracontratual também não descontamos nada, porque ali nós sabemos, na responsabilidade extracontratual, nós temos uma diferença em matéria de juros, né, quanto ao marco inicial, que é a data do evento danoso, súmula 54 do STJ. Correção monetária, pessoal, é sempre da data do ato ilícito, tá? Seja um ilícito contratual ou um ilícito extracontratual. Então, como que ficava na nossa situação? O que nós tínhamos, pessoal, até 8 de dezembro de 2021, data da publicação da MP 113, na verdade, ela é de 8 de dezembro, Dia da Justiça, né? E ela foi publicada no dia 9. Então, até o dia 8, nós vamos aplicar o regime vigente até ali. A partir do dia 9, para ser bem preciso, é que a gente aplica o novo regime, tá? Então, isso é considerando a data, tá? Até 8, na verdade, a data de publicação é 9, tá? Só para deixar claro, aqui eu estou considerando a data da publicação e estou indo até um dia antes.
Como que nós fazíamos no caso? No caso, nós tínhamos uma situação em que o ato ilícito, né, se dera antes, né, de 8 de dezembro. Então, até lá, nós computamos correção monetária pelo IPCA, juros de mora à taxa do primeiro F, remuneração básica da poupança. Os dois, a partir do evento danoso, considerando uma responsabilidade extracontratual, súmula 54 do STJ quanto aos juros. A partir de 9 de dezembro de 2021, ou seja, quando entrou em vigor a emenda constitucional 113, vamos incidir somente a Selic. Então, a contadoria vai calcular como, pessoal? Vai pegar a data do evento danoso, vai computar juros e correção separadamente até 8 de dezembro, e a partir de 9 de dezembro ela só vai computar a Selic sobre aquele valor atualizado. Tá? Então, é assim que a gente resolveria o caso concreto, cuidando da aplicação intertemporal. Deixa eu abrir o chat aqui. Fernanda perguntando, ótima pergunta, Fernanda. A Selic é somente para as atualizações em âmbito federal, para âmbito estadual seria algum outro índice? É para todas as condenações, tá, Fernanda, da Fazenda Pública, em âmbito federal, estadual, distrital ou municipal. Como a gente falou, né? Desapropriação tem um regime específico, tributos, repetição de indébito, tem a disciplina específica. Só que lá na matéria tributária é a Selic também, né? No mais, salvo municípios, como a gente comentou lá no início. Mas veja, esse artigo 3º ele tem um alcance nacional, tá? Toda a fazenda pública. Assim já o era com o artigo 1º-F na redação da Lei 11.960. E também, pessoal, com o primeiro F na redação da MP 2180 de 2001. Então, vejam, pessoal, a gente tem aqui uma matéria que interessa, né, para toda a fazenda pública brasileira nas 3 esferas. O Otávio perguntando, tributárias e não tributárias? Exato. A questão, Otávio, é que na tributária a gente aplica a Selic já, a gente já aplicava a Selic. Então, a Selic continua, né, sendo aplicada e ela já englobava, sempre englobou, a Selic nunca se entendeu de forma diversa, a Selic sempre englobou juros e correção, tá? Então, na tributária a gente tem um regime especial e a tendência é que nós, tecnicamente, né, a gente vai aplicar o CTN da forma como eu expliquei ao início. E, em relação à desapropriação, o Decreto-Lei 3365. Mas, na prática, né, vai ser Selic também. Então, pessoal, essa era a resolução aqui do nosso caso, e eu deixo para vocês os erros mais frequentes, como a gente sempre faz. Depois vou comentar sobre técnica, né? Inverti hoje, quem acompanha tradicionalmente as aulas, eu achei, vamos ver o que vocês acham, se vocês gostam também. Eu resolvi tratar primeiro da questão jurídica, para depois a gente falar de técnica de resolução, aplicando o conhecimento, né, desse caso na resolução efetiva, na criação de uma resposta. Então, pessoal, compartilho, finalizando a parte de conteúdos, erros mais frequentes, aqui no conteúdo jurídico, pessoal. Alunos que não trataram de taxa de juros. Muita gente, mas muita gente mesmo. Simplesmente tratou dizendo, olha, os juros, se forem em caso de responsabilidade extracontratual, é desde evento danoso, súmula 54, se não é da citação, correção monetária desde o vencimento da prestação. Pessoal, demonstrou muito pouco conhecimento. Olha tudo que tinha além para explorar, né? Então, uma resposta insatisfatória. De novo, né? A gente tem que ter cuidado com essas perguntas, às vezes, que parecem singelas, mas que envolvem, né? Por ficarem bem abertas, elas podem trazer ali N aspectos, né? A serem abordados, como era o caso aqui. E alunos que não analisaram o artigo 3º da emenda 103. Também muito frequente, pessoal. Muitas e muitas respostas
mesmo as que trataram da taxa de juros, tá? Então, alguns não trataram da taxa, trataram só dos marcos, falaram de uma maneira geral dos juros e correção envolvendo a fazenda pública. Mesmo os que trataram da taxa de juros, trataram do primeiro F, né? Falaram da evolução, não, muitos não citaram e não analisaram, desconheciam o artigo 3º, ou esqueceram, né? O artigo 3º da emenda 113 de 2021 também prejudicou bastante. Outro universo de alunos lembrou do artigo 3º, já foi bem positivo, lembrou desse histórico, mas não soube aplicar em termos de direito intertemporal, porque não conhecia esse histórico. A gente está falando aqui de jurisprudência, pessoal, que tem aí quase 20 anos, né? Na verdade, mais 20 anos, né? Porque veio em 2001 e o STJ logo depois já julgou. Então, a gente está falando aqui de um leading case, de uma discussão que remonta a 20 anos, né? Então, também sem problema não conhecer esse histórico, porque tinha que estar acompanhando, né? Ou ter pego aí um material que foi mais completo. Na redação jurídica, pessoal, eu destaco, né, sempre aqui toda semana, alguns errinhos para a gente compartilhar. Esse erro de concordância, né, muito comum. É legítima a incidência de juros. Pessoal, é legítima a incidência. Isso aqui sempre vai levar desconto em prova, tá? A incidência de juros é ilegítima, ou seja, a incidência de juros é o sujeito da oração. Logo, o verbo tem que concordar com o sujeito. Por isso é errado, né? Embora seja um erro muito frequente. O que o pessoal confunde? Se eu escrevo, é legítimo que a incidência de juros se dê a partir de tanto. O é legítimo que faz na oração, muda completamente a estrutura da oração e a incidência de juros deixa de ser o sujeito, tá? Consequentemente, aí não precisa concordar, nem pode concordar. É legítimo que a incidência ou o credor, não importa, vai ficar não vai concordar. Agora, quando não tem o que, para vocês guardarem bem, é legítimo a incidência, está errado, é legítima a incidência. Na dúvida, invertam, pessoal, para chegarem ao sujeito da oração. Aqui, né, a gente fala, a incidência de juros é legítima. Então, é legítima a incidência de juros, só está mudando a ordem da oração, mas o sujeito continua o mesmo. Outro erro, pessoal, e na verdade, aqui eu acabei pegando, pessoal, fiz questão de pegar, que a gente sempre traz 3 casos. Eu peguei esses 2 erros, pessoal, do informativo do STJ, tá? 2 erros crassos, básicos, né, de português, que a gente erra, normal, tá? Mas que a gente não pode deixar passar batido, né? Então, a gente tem que sempre destacar, porque é o tipo de erro que, às vezes, até o examinador não gosta, mas, né, alguns erros que a gente tem que evitar. Por exemplo, erros de crase. Aqui, informativo do STJ, pessoal, tem toda uma equipe lá trabalhando muito boa, por sinal, mas não tiveram um cuidado maior com revisão gramatical. Vejam, relacionadas a eventuais irregularidades. Pessoal, nunca vai crase se não há concordância entre o complemento, né, e o a preposicionado, né, que é o a que tem a crase. Então, vejam, se aqui é relacionadas à eventual irregularidade apontada pelo Ministério Público, vai crase, porque a eventual é palavra feminina, a gente sabe, né, que nunca vai crase antes de palavra masculina, em hipótese alguma, ainda que concorde em número, né, sempre tem que ser palavra feminina, e além disso tem que concordar para haver a crase. Vejam que não basta a regência do verbo. O verbo relacionar demanda, né, a preposição é transitivo indireto e, consequentemente, ele chama a crase, mas esse é o primeiro ponto. Além disso, tem que ser palavra feminina e tem que concordar em número.
Então, não pode essa crase aqui, relacionadas a eventuais. Não há artigo e preposição, pessoal, só tem preposição, porque o artigo a não pode a eventuais, não, é a eventual quando tem um artigo. Se é no plural e o a está no singular, não pode, em hipótese alguma, ter artigo, pessoal, porque não se diz a eventuais, não estou falando a preposicionada, estou falando do artigo. Há eventuais falhas do recorrente, não, as eventuais, né? Aí tem artigo, senão só teremos um a como preposição sem o artigo, né? Porque a crase é exatamente para significar que tem uma preposição e um artigo. É para isso que serve a crase, né, pessoal? Então, vejam que se fosse relacionadas às eventuais irregularidades apontadas pelo MP, vai crase, tem que crase. Relacionadas a eventuais irregularidades, não pode ter crase. E o outro também tirei do informativo do STJ, do último agora, tá? Que veio segunda-feira. O fato, inclusive, um jogado bem importante, viu? Bem legal. Um tema que a gente sempre veio tratando nas aulas de improbidade administrativa, tratamos no curso agora, e que o STJ finalmente resolveu uma celeuma que ele tinha e foi pelo melhor caminho, que era o que também já apontávamos. Mas cenas para o próximo capítulo, vamos tratar também desse assunto aí nas nossas aulas. O fato dos valores envolvidos transferidos pela União para os demais entes federativos estarem. Pessoal, isso inclusive a gente já comentou aqui, não pode ter a contração se o verbo da oração está aqui, vem um verbo, né, no infinitivo, aqui concordando, né, mas vejam, o fato de os valores envolvidos, transferidos pela União para os demais entes federativos estarem, de estarem, né, pela concordância, então não poderia ter essa contração. Então sempre guardem, se vem um verbo, né, se ele tivesse no passado, não seria o caso, mas nessa construção nós vamos deixar o Deus, né? O fato de os valores envolvidos transferidos pela União para os demais entes, que ficou cumprido aqui, né? E não se deram conta depois que o verbo está lá na frente, mas nessa hipótese, né? A gente não faz a contração. Erro muito comum, inclusive, né? Nos informativos. O Érico aqui perguntando, são excluídos, falando do entendimento ali, desse entendimento apenas tributário, que na verdade adota Selic, previdenciário e desapropriação. Previdenciário não fica excluído, tá, Érico? Previdenciário está dentro. Previdenciário só tem a questão da taxa de correção antes da MP 103, porque ali tinha que ter como o primeiro F a gente viu que teve uma declaração de constitucionalidade parcial, valia como juros, mas tinha que ter uma correção. E aí o STJ aplicava o NPC. Agora, depois da emenda 103, a Selic abrange juros e correção. Então, vai se aplicar também nas ações previdenciárias, tá? Em matéria de desapropriação, a tendência é seguir a jurisprudência que foi firmada em repetitivo no STJ, né? Então, em matéria de desapropriação, a tendência é que se siga o regime da Lei 3365, só se houvesse uma guinada por completo e sem um fundamento legítimo, porque a discussão em termos jurídicos, né, é a mesma. Em matéria tributária, também por isso, né? Embora lá já seja aplicada a Selic. Ok, aqui, Érico, o Otávio falando, um dos exemplos mais complexos de inversão sintática é o hino nacional brasileiro. Aliás, eu acho muito legal quando toca, né, o hino, alguma cerimônia, alguma coisa, eu fico lá pensando, né, onde é que está o sujeito que como tu bem colocou, Otávio, é cheio das inversões. Então, eu fico olhando, tá, qual que é o sujeito? Porque a gente sabe de cor, né? Mas às vezes não para pensar, o sujeito aqui está onde? O sujeito às vezes vem lá na frente, pessoal. É extremamente complexo o hino, né?
Pois é, exatamente, tá? Fazendo a emissão, a frase é legítima incidência de juros, exatamente, que é, também ele tem uma inversão, perfeito. Só para finalizarmos, pessoal, vamos comentar sobre técnica de resolução, aplicando, né, esse conteúdo aqui para a resolução da nossa prova. Sempre aponto, né, pessoal, a necessidade de observarmos 4 passos. Um primeiro passo, uma leitura atenta para compreender muito bem. Um segundo passo, brainstorming, para a gente não esquecer nada que pode estar relacionado. Terceiro passo, que é a criação, e esse é o objetivo dessa técnica, né? Criação de um projeto arquitetônico da nossa resposta, ou seja, um esqueleto da nossa resposta, que vai nos pautar a execução da resposta, a redação dela, né? Como quarta e última etapa. Então, vejam, pessoal, aqui no caso, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tem, às vezes, inclusive, estava olhando, né, a prova do TJ de São Paulo, teve umas questões, né, bem, entre aspas, singelas, só que tem um universo de coisa para falar ali dentro, né, pessoal? Saber alguma coisa daquilo é um primeiro passo. Agora, saber um monte de coisa sobre um tema, né, que às vezes até de uma maneira geral ele é de conhecimento corrente, né, é outra. Então, como eu disse, por vezes, né, uma questão que parece fácil na hora da correção, o examinador ferra porque ele compara, né, o conteúdo das várias respostas e a nota fatalmente vai ser comparativa. Então, vejam, aqui no caso, pessoal, a gente em termos de leitura e compreensão, tranquilo, bem, né, bem fácil o entendimento, o que era para fazer, né? Mas vejam, ainda assim, pessoal, pedir a resolução de um caso concreto. Teve gente que só falou em tese. Pessoal, tinha que resolver o caso concreto, tinha que equacionar a questão à luz do caso concreto, né? Então, às vezes, né, é tão óbvio uma leitura atenta, né, que se faça uma leitura atenta, mas é comum o cara passar rápido e não observar o enunciado atentamente. Vejam, pessoal, o brainstorm, aqui era um caso, né, que uma leitura que a gente gastava 1 minuto lendo 3 vezes, né? Então era tranquilo em termos de tempo nessa a distribuição na hora da prova, né? Depois o brainstorm, que é fundamental, pessoal. Aqui é a gente, no nosso rascunho, despejar tudo que vem. Bom, a gente está tratando de juros e correção envolvendo a fazenda pública. Solta tudo que vem à cabeça, pessoal. Bota Código Civil de 16, taxa legal, 6%, Código Civil 2002, taxa legal, artigo 406, Selic, artigo 1º-F, MP 2180, dígito 35/2021, servidores, empregados, né, faz uma chavezinha. Depois, artigo 1º-F, lemos 1960, poupança, inconstitucionalidade parcial, vale como juros, correção monetária IPCAE, marco, aí, né, emenda constitucional 113, artigo 3º, Selic, direito intertemporal, marco inicial, súmula 54 do STJ, súmula 43 do STJ na correção monetária, né, desde o ato lícito. Despeja, pessoal, despeja, mas despeja sem medo. Pode vir qualquer bobagem ali. Depois, pessoal, que tudo que tu tem guardado de alguma forma, às vezes até é aquela história que a gente sempre fala do brainstorm, tão importante que é a gente, ao fazer um brainstorm assim, o cérebro vai puxar, a gente lembra de uma coisa que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. Quando a gente leu ali pela primeira vez, a gente nem imaginava que tinha tanta coisa para falar. Então, o brainstorm é fundamental para isso. Depois, pessoal, que foi feita essa bagunça aqui nas nossas ideias, nós vamos organizá-las. E aí é montar o projeto arquitetônico da nossa resposta, o esqueleto da nossa resposta, que vai nos guiar na redação jurídica dela. Então, pessoal, a gente vai, né,
vai articular, né? No primeiro parágrafo, o que que eu vou falar, né? Vou comentar, vou botar evolução histórica para dizer que a temática teve grande, né, uma notável evolução histórica no plano legislativo e no plano jurisprudencial. De todas essas ideias, não dá, dependendo do espaço da resposta, normalmente, né, 30 linhas, não dá para falar de tudo, né, pessoal? Então, eu tenho que selecionar, porque aqui dava para eu fazer uma dissertação de páginas e páginas, né, com tudo aquilo que a gente viu. Então, eu tenho que selecionar o que, que é mais relevante. Eu vejo que, às vezes, o aluno, ele gasta quase toda a resposta para falar de algo que não era imprescindível para a resposta, não era o relevante. E o relevante ele trata lá no último parágrafo só. Então, a gente tem que ter cuidado. Por isso que eu digo, tem que organizar esse projeto muito bem, pessoal. Se sair escrevendo a moda louca, vai acontecer isso. E vai, logicamente, prejudicar o nosso resultado. Então, eu vou ter que medir bem e eu vou colocar certinho os tópicos. E aqui não é um rascunho, né, pessoal, que a gente vai fazer. São os tópicos, mas eu tenho que ser minimamente detalhista. Então, eu vou botar os artigos de lei, ainda que eu não bote completa a lei, que isso é para mim. Artigo 1º F, 2001, artigo 1º F, 11.960, direito intertemporal, aplicabilidade imediata, natureza processual, para daí, né, eu construir essa evolução e falar, né, jurisprudência do STF, quanto à inconstitucionalidade parcial, tudo que eu, né, que eu soltei, eu tenho que organizar de maneira lógica para chegar, né, ter um início, um desenvolvimento e um fim, para chegar na conclusão e resolver o caso concreto da forma como a gente ponderou, tá? E depois que esse projeto, pessoal, a gente faz, a gente rabisca, a gente risca, bota uma flechinha do que vai falar, não, isso aqui eu vou falar antes, né? Então, vou botando, não é para ficar bonito, é para ficar inteligível por mim, por mais ninguém. Então, o rascunho, quando eu terminei, não, agora beleza, agora vamos dar mais uma última revisada, tá aqui, vou botar assim na minha resposta, vou construir assim, assim, beleza, tá redondinho. Agora eu vou redigir, que é o filé da prova. Então, pessoal, estou olhando aqui porque eu sei que vocês têm aula, né, para não atrasar. Então, mais uma vez aqui a gente sempre, né, nesse exercício de destacar a técnica de resolução para que isso fique no automático na hora da prova de vocês. E com isso nós concluímos mais uma rodada aqui de resolução de questões discursivas, pessoal. Espero que tenha sido útil aí para vocês. O conteúdo nós também temos nos comentários escritos. Não deixem de dar uma olhada também, de dar uma olhada nas correções individuais, enfim, né? Tentar ver, dar uma olhada também nas melhores respostas, né? Tudo para a gente ir consolidando um aprendizado no nível que a gente precisa para aprovação nos concursos públicos de ponta, né, pessoal? Então, a labuta é grande, né? O esforço é proporcional aí ao tamanho da nossa empreitada, mas com certeza vocês vão sentindo aí a evolução e vão conseguir o objetivo de vocês. Ok, pessoal? Então, desejo aí uma excelente aula para vocês agora à noite, Direito Empresarial, né? O professor Marcos Wendel. Obrigado aí pelo feedback, pessoal. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.